Pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Dessa vez uma resoluçãozinha aí de uma questãozinha do Griffiths, certo? Livro de eletrodinâmica. E aí a questãozinha que eu separei foi o problema 1.32, certo? Que diz o seguinte, ó, teste o teorema do divergente para a função v, então é uma função dada, né? Uma função vetorial, e use como volume o cubo mostrado na figura 1.30, né, com lado de comprimento 2. Então está sendo dada aqui a figura, né, com lado 2, e está sendo dada a nossa função aqui, v, certo? E aí ele pede para a gente fazer aqui o teste do teorema do divergente. Então a gente vai testar esse teorema e ver se realmente ele é válido. E o que é que diz esse teorema? Ele diz o seguinte, ele diz que que a integral da derivada, no caso a nossa derivada aqui é o gradiente, né? O gradiente não, perdão, o divergente tem que ser igual à integral da função de contorno, né? VDA, não é isso? Então nós temos isso daqui como integral. Vamos testar primeiro esse lado aqui da derivada, depois a gente testa o lado da função v, beleza? Então vamos lá, nós temos o seguinte, primeiro passo, né, que é a nossa primeira parte da resolução. Nós vamos testar aqui esse lado da integral, certo? Do teorema, certo? Isso daqui, pessoal, nós perceba que para resolver isso aqui eu vou ter que descobrir quem é o divergente de V, certo? O divergente de V, ele é dado da seguinte maneira. Ele é dado por parcial Vx, parcial x, mais parcial de Vy, parcial y, mais parcial de Vz, parcial z. Note que o divergente ele é sempre um escalar, né? E aí nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Parcial Vy, parcial x, note que o Vy, que é esse camarada aqui, a componente, ou melhor, o Vx, que é essa componente x aqui da função, é xy, certo? Quando eu derivo em relação a x, a gente vai obter apenas y. Mas a derivada da componente y em relação a y, nós temos aqui a componente y derivando em relação a y, y vai embora, fica apenas 2z, certo? Então, vou botar aqui 2z, mais a componente z em relação a z. Então, derivando a componente z aqui em relação a z, vai sobrar apenas 3x, né? Então, a gente vai botar aqui 3x. Então, esse é o divergente, né, da função v. Ok, agora a gente vai integrar, certo? Note que a gente está integrando aqui, ó, todos saindo de 0 a 2, 0 a 2 e 0 a 2. Então, todas as componentes a gente está saindo de 0 a 2, né? Então, a gente vai ter aqui uma integral tripla, né? Já que a gente está no espaço. Então, a gente vai ter aqui uma integral tripla de 0 a 2, 0 a 2 e 0 a 2 da nossa função y mais 2z mais 3x e a ordem não importa. Vou botar aqui dy, dx, dy e dz, certo? E resolvendo, nós vamos ter o seguinte, integrando primeiramente aqui em relação a x, todas as outras componentes vão ser constantes. 3x, né, integrando aí em relação a x vai dar x² sobre 2, né? Então, x² sobre 2 definido em 2, né? Que já que 0 vai dar 0, né, pessoal? Então, a gente pode definir apenas em 2. Definindo em 2, 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, esse termo aqui ele vai virar 6, tá, pessoal? Esse termo 3x aqui. Então, a gente pode repetir aqui agora 0 a 2, 0 a 2. E nós vamos ter y, claro que yx definido em x também, né? Quando a gente integrar, por mais que seja uma constante, quando a gente integrar vai vir acompanhado do x. E aí definido em 2 vai ficar 2y, né? Então, 2y mais 4z, né? Mais 6, ok? E aí vai sobrar dy e dz, certo? Para quem não entendeu o que eu falei, é o seguinte, quando a gente integrar aqui, como y e 2z são constantes, quando a gente integra uma constante, a gente vem acompanhando o x, né? A variável que está sendo integrada. E aí o que acontece? A gente está integrando aqui apenas o x², né? O x, na verdade, 3x aqui. Quando a gente integra o 3x,
a gente vai obter 3 sobre 2x². Definido em 2, já que 0 é 0, definido em 2, aí a gente vai ficar com 2 ao quadrado dá 4, 4 dividido por 2 é 2 e 2 vezes 3 é 6. Então, o 6 eu já coloquei aqui, certo? E como as constantes iam ter que ser multiplicadas por x, e x a gente está definindo em 2, eu coloquei o y multiplicado a 2 e o 2z multiplicado a 2. No caso, 2z multiplicado a 2 vai dar 4z aqui, certo? Então, integrando agora em relação a y, a gente vai ter o seguinte. Vou repetir aqui a integralzinha e a gente vai fazer como é uma integral simples, pessoal. Não vou perder muito tempo fazendo a integral, certo? E aí a gente tem o seguinte, ó. Quem a gente tá integrando aqui é y, certo? Então, integral de y vai dar 2y² sobre 2, né? y² sobre 2, beleza. O 2 com 2 do quadrado corta. E aí fica só y². y² definido em 2 dá 4, certo? Então, a gente já pode colocar aqui mais 4, certo? Mais 4z. 4z vai vir acompanhado de x, né? Quando a gente integrar, já que z é uma constante. E aí a gente vai ter o seguinte, vai ficar 4z vezes 2, que vai dar 8, né? Então vai ficar 8z aqui. E note que o 6 é uma constante também, vai vir acompanhado de x, né? Então vai ficar 6 vezes 2, que dá 12, né? Então já posso pegar esse 12 aqui, no lugar do 4, botar logo 16. Então vou botar logo 16 aqui e vai ficar dz aqui, certo? Agora a gente tem uma integralzinha normal, né? Quando a gente integra aqui, a gente vai ter que essa integral vai ser igual ao seguinte. Vai ficar integral de 0 a 2 de 16 dz mais integral de 0 a 2 de 8z, certo? Tecnicamente, o que eu estava tentando falar nas outras integrações era isso. O 16 é constante, quando a gente integra fica apenas z, né? Então, como fica apenas z, vai ficar o seguinte, vai ficar 16z, certo? De 0 a 2, né? Mais 8z² sobre 2 de 0 a 2 também, certo? O que praticamente eu estava tentando explicar era isso. Então, definido em 0 dá 0, então vai ficar 16 vezes 2 dá 32, mais 8 dividido por 2 dá 4. Note que vai ficar 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, vai ficar 4 vezes 4 dá 16. Finalizando isso aqui vai dar 48. Então, vocês fazendo aí a integralzinha tripla, né, dessa funçãozinha aqui, que na verdade é o nosso divergente, né, de v, a gente vai obter 48. Então, o primeiro lado do nosso teorema vai dar 48. Então, o segundo lado também tem que dar 48, porque tem que ser equivalente, né? Beleza, se tem que ser equivalente, a gente vai fazer agora a segunda parte. E a segunda parte vai ser justamente a gente tentar encontrar aí esse 48 também, certo? Só que note que para a gente encontrar esse 48, a gente vai utilizar a nossa função v, certo? E aí a gente vai ter que utilizar a notação vetorial aqui para onde os vetorzinhos áreas eles estão apontando. A gente pode começar aqui com o primeiro vetorzinho, que é esse que está saindo aqui para x, né? Esse que está saindo aqui para x, certo? Então, esse que está saindo aqui para x. Eu vou botar em outra cor aqui. Vamos lá. Ó, esse que está saindo aqui na direção x, certo? Como ele está saindo na direção x aqui, então a gente vai utilizar essa componente aqui y, né? Essa componente aqui y e essa componente aqui z. Então, para fazer essa integral aqui, nós vamos fazer o seguinte, integral, certo? De 0 a 2, ok? Da componente x, nossa componente x aqui é xy, então vai ficar aqui x, y, certo? E perceba que eu estou usando as componentes aqui, ó, y e z. Então, vou botar aqui dy, dz, ok? Aí, note o seguinte, o nosso x, nesse ponto aqui, vale 2, certo? Então, eu já vou substituir lá 2 no lugar do x. Então, vai ficar integral de 0 a 2, certo? Integral de 0 a 2 de 2y dy, dy dz, certo?
Note o seguinte, quando eu fizer essa integral de y, a gente vai ter y² sobre 2, vai ficar só y². Então, isso aí vai ser igual a integral, na verdade é uma integral dupla, né, pessoal? Acabei esquecendo, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, certo? Então, a gente vai ter lá integral de 0 a 2, integral de 0 a 2 de x, y, certo? Só corrigindo aqui, perdão, dy, dz, ok? O nosso x vira 2, né? Então, vou só botar o 2 aqui na frente. E quando a gente fizer a integral em relação a y, aí vai ficar y² sobre 2, o 2 vai embora, vai ficar só y², definido em 2 vai dar 4. Então, a gente vai ter aqui integral de 0 a 2 de 4z dz, certo? Integrando em relação a z, a gente vai ter z² sobre 2, 4 dividido por 2 dá 2, e z² definido em 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8, né? Então, isso daqui vai dar 8, ok, pessoal? É isso mesmo, né? Beleza, então definido aqui a nossa primeira parte, né? Aí a gente pode pegar esse vetorzinho agora e olhar ele lá para o outro lado agora. Olha ele lá para o outro lado, pessoal. Certo? Olhando lá para o outro lado, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a mesma função, só que agora ela vai estar negativa, certo? Então a gente vai ter o seguinte, a mesma função, só que agora ela vai estar negativa. Só que a gente tem um porém, um entretanto e uma todavia. Perceba que o cubo, ele está de 0 para 2, né? Ele está no lado positivo aqui dos quadrantes, né? Então o x não existe para lá para o outro lado, né? Para o lado dos negativos, ou seja, não existe x para lá. Se não existe, esse x ele vai valer 0 e com isso ele vai anular a nossa integral, certo? Então essa integral aqui vai ser 0, ok? Então vamos lá, agora a gente pode encontrar o seguinte, opa, acabei mexendo aqui sem querer. Então vamos lá, a gente pode encontrar agora o seguinte, a gente pode fazer a parte 3, 3, que vai ser o seguinte, essa parte 3 que a gente vai fazer, vai ser o seguinte, a gente vai pegar agora o vetorzinho aqui, só que agora a gente vai botar ele subindo aqui. Ou melhor, vamos botar ele para esse lado aqui, certo? Então a gente vai pegar o vetorzinho vindo na direção de y agora. Se ele está vindo na direção de y, a gente vai pegar esse camarada aqui, essa componente, certo? E aí a gente vai ter o seguinte, ó, integral de 0 a 2, integral de 0 a 2 de 2yz, certo? E as nossas variáveis de integração vai ser o seguinte, se ele está vindo para cá, nós temos essa componente aqui, que é x, né? Fazendo o espelhamento aqui, vai ser dx, e essa componente que é a altura aqui vai ser dz, né? Isso, então vai ser dx, dz. Então a gente vai botar aqui, ó, dx, dz, certo? E o que é que vai dar isso aqui? Vamos ver. Note que o 2, o y, ele é definido em 2 ali, né? O tamanhozinho é de 0 a 2. A gente já pode botar 2 no lugar do y. Vai ficar 4z, certo? Vai ficar 4z. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu só dar uma ajeitadinha. De 0 a 2, integral de 0 a 2 de 4z dx dz, certo? Beleza, vamos só dar uma olhadinha que se eu fiz certo aqui. Beleza, na direção y dx dz, tá certíssimo aqui. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, certo? Tranquilo, pessoal. O que é que nós podemos fazer agora? Podemos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se a gente pegou a função certa. Tá tudo ok. Beleza. Integrando em relação a x aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Em relação a x, 4z é uma constante, né? 4z vai ser uma constante. Se 4z é uma constante, vai surgir um x, né? Vindo acompanhando dessa constante. E aí, definido em 2, a gente vai ter 8z, né? Então, vai ficar integral de 0 a 2, certo? Como resultado aqui, se eu só dar uma ajeitada, integral de 0 a 2 de 8z, certo? dz, tranquilo? Agora, integrando em relação a z, a gente vai ter o seguinte, vai ficar z² sobre 2, 8 dividido por 2 é 4, então a gente vai ter 4 integral de 4z², né? Vai ficar 4z² de 0 a 2. Definido de 0 dá 0,
né? E definida em 2, a gente vai ter 2 quadrado dá 4, né? 4 vezes 4, isso daqui vai dar 16, tá, pessoal? 16, ok? Note que se eu fizer agora para o outro lado, da mesma forma que a nossa segunda forma aqui que a gente fez, ela vai se anular, né? Se a gente fizer para cá, o sinal é oposto, né? Só que vai se anular também. Então não vou nem fazer esse daí, certo? Agora a gente pode olhar subindo aqui, tá, pessoal? Olhando subindo aqui, ó. Então o 4 aqui já se anula, certo? Vai ser igual a zero. Então a gente vai olhar agora aqui a parte 5, certo? Desse cubozinho aqui. Então vamos olhar aqui a parte 5, tá, pessoal? A parte 5 a gente vai ter o seguinte: integral de 0 a 2, de 0 a 2, só que agora a gente tem que olhar quem é a nossa componente. A gente está indo na componente z. Então, o nosso valorzinho será 3x, né? 3x, exatamente. Então, a gente vai ter aqui agora 3zx. Então, integral de 0 a 2, integral... Opa, tá feio essas integrais. Vamos aqui ajeitar. Integral de 0 a 2, integral de 0 a 2 de 3zx, certo? Em que componentes? Nas componentes aqui, vamos analisar. Está subindo aqui, a gente vai ter dy, certo? E vai ter dx, né? Então, a gente vai ter dy, vou botar na ordem, dx, dy, certo? Note que o nosso z vale 2, então já pode colocar lá, né? Então, vai ficar 6. Então, a gente pode fazer integral de 0 a 2, integral de 0 a 2. Aí, a gente vai ter, ó, 6x, né? 6x dx dy, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Ó, nós temos o seguinte agora. Integrando aqui em relação a x, vai ficar x quadrado sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3, então vai ficar 3x quadrado, né? E aí, definido em 2, x quadrado definido em 2 vai dar 4. E 4 vezes 3 é 12. Então, a gente vai ter aqui integral de 0 a 2 de 12, certo? Que vai ser uma constante vezes dy aqui. E aí, quando a gente pega esse dy aqui e integra essa constante, aí vai surgir o seguinte, vai surgir um y, né? Que a gente vai definir de 0 a 2. Em 0 é 0 e a gente define 2, que vai dar 24, certo? E note que se a gente pegar agora a parte 6, se a gente pegar agora aqui descendo, isso daí vai se anular, né? Então, a parte 6 aqui também vai se anular. Então, as partes que se anularam foi a parte 1. Opa, 1 não. 2 aqui, né? A parte 2 se anulou. A parte 4 se anulou e a parte 6 se anulou. Então, a gente vai fazer a soma dessa primeira parte, né? Da terceira parte e da quinta parte, ok? Então, fazendo a soma aqui, a gente vai ter o seguinte: 16 mais 24, o 6 fecha 30, 40, mais 8 lá em cima. Opa, sem querer acabei coisando aqui. Então, 30 não, perdão, 40, né? Vai dar 40, o 6 fecha 30, com 10, 40, e com 8 lá em cima, não sei o que está acontecendo, que está botando a luz para o lado aqui, e com 8 em cima dá 40, né? Então, a soma de tudo aí, né? A soma aqui de I1 mais I3 mais 5 vai dar 48, que é a segunda parte, né? Então, é equivalente de fato o teorema. Essa parte aqui deu 48 e essa parte aqui também deu 48. Então, esses dois resultados são equivalentes e a gente provou aqui, né, que o teorema do divergente realmente é válido, né? É real, então funciona. Então, esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido, né? Eu pulei algumas partes para não demorar muito. E aí, veja aí que já vai quase 20 minutos, né, de vídeo. Então, valeu, deixe seu like, compartilha e até a próxima.